dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, isto também fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
sua voz não há doença, nem culpa. E fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele A nossa vida jaz escondida em Deus, e assim nos disse o grande apóstolo São Paulo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra, ou seja, no trono, no poder. E Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E ele disse: porque já estáis mortos. E se estáis mortos para o mundo, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vivendo em Cristo, e Cristo vivendo em você. Vivendo em Cristo, e Cristo vivendo em nós. Qual é a vida que está dentro de ti, meu amigo ouvinte? Porque uma coisa é certa, que o que está dentro de ti será, uma hora destas, produzido. O que está dentro de você, um momento destes vai florescer, quer seja o trigo, a semente do reino, ou o joio, a semente do maligno. O que está dentro de você vai aflorar. Se for ervas daninhas, espinhos, dardos, isto vai florescer. E ali então nós temos a Bíblia em Mateus capítulo 12, justamente aonde nós lemos o texto para abrir a nossa programação, verso 33 até o verso de número 37. Quando Jesus mesmo falando disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, quando ela florescer, toda dúvida cai por terra sobre que semente, que árvore é aquela. Pelos seus frutos será conhecido. Não adianta tentar passar por uma coisa que você não é. Isso significa ser impostor, ser um falsificador. Que tal você ver uma mangueira tentando passar-se por um abacateiro? Você logo pensaria: isso é uma loucura. Uma mangueira tentando ser um abacateiro. As dúvidas são tiradas. Se tens dificuldade para identificar pelo tronco, pela casca, pelas folhas, pelaquilo que é externo, a vida, ou seja, quando florescer o fruto tirará todas as dúvidas. E Jesus diz:
Pelo fruto você conhece a árvore. Claro que é uma linguagem figurativa. Pelo fruto você vai saber se é manga ou se é abacate. Ou seja, se é mangueira ou abacateiro, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Quando a vida que está dentro da árvore se manifesta, aí você sabe o que é, se é uma macieira, se é uma figueira. A vida mostrará o que ela realmente é, o fruto mostrará o que realmente é aquela árvore, o que realmente tem por dentro, revelará a sua natureza. O fruto mostra qual era a natureza que estava escondida dentro daquela árvore. É como nós costumamos usar algumas ilustrações para facilitar aqui para o nosso ouvinte. É como você tomar aquele porquinho, né? Aquele leitãozinho tão bonitinho, e você tira ele da lama, porque ele vive na lama. A natureza dele é lama. O lugar dele é na lama, no chiqueiro. E você vai lá e tenta fazê-lo um bichinho de estimação. Tenta colocar nele uma natureza que ele não tem. Você tira ele do chiqueiro, tira ele da lama, e você dá um banho nele, perfuma ele. Você veste uma roupinha cheirosa nele, limpinha sobre ele, calça sapatinhos nele. Você o limpou, tirou da lama. Você o deixou como um animalzinho de estimação. Você passou talco nele, você perfumou ele, e realmente ele ficou todo bonitinho, parecendo um animalzinho aciadinho, parecendo um bichinho de estimação. Porém, isso foi o que você tentou colocar nele. Esta não é a vida que está nele, esta não é a natureza que está dentro dele. E na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai mostrar qual é a natureza que está dentro dele. Ele vai mostrar realmente do que é que ele gosta. Ele irá atrás daquilo que ele gosta, aquilo que está dentro dele. Não importa o quanto ele ficou limpinho, bonitinho, roupas limpas, sapatinho, a primeira poça de lama que ele vê, ele vai se mergulhar. Ele vai revelar o que ele tem por dentro. Normalmente os dons espirituais, meu amigo ouvinte, que são de Deus, muito bem entendidos, mas não devem ser o carro-chefe, não deve ser aquilo que conduz e que lidera a igreja. O que deve liderar a igreja é a palavra de Deus, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É uma escritura que sempre usamos aqui com os nossos ouvintes. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que quando aquele que é perfeito vier, aquilo que é em parte será aniquilado. E ele diz, havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão. Então você vê que os dons, eles também passam. Eles não são o absoluto na igreja. Muito embora muitas igrejas tomaram os dons espirituais como sendo o absoluto. Elas são conduzidas por visões apenas e profecias e revelações. E a Bíblia ficou, quem sabe, em 20º lugar ali naquela igreja. É o que menos é falado, o que menos é pregado. Não há ensino, aquilo que traz firmeza espiritual para a igreja. Eu falei sobre aquele porquinho, perfumado, cheiroso, bem vestido, sapatinho, roupinha limpa e preso num lugar longe do chiqueiro e longe da lama. Ele não pode ver lama, senão a tentação será muito grande. Ele irá voltar para aquele lamaçal. Ele tem que viver bem distante da lama, bem distante daquele lugar onde um dia ele havia vivido. Os dons, eu poderia dizer isso com um certo cuidado, mas os dons são aquelas roupinhas que às vezes você coloca no porquinho. Os dons são aqueles sapatinhos maravilhosos, são bonitos, são de Deus, mas são os sapatinhos, as roupinhas, são os presentezinhos. Essas coisinhas agradam a pessoa. Os sapatinhos, os presentezinhos, as roupinhas, isso nos alegra. Os dons alegram sim a igreja, alegram o crente, mas isso é apenas a roupinha que você veste em muitos porquinhos. Os dons espirituais apenas
eles não podem revelar a Cristo, ou seja, a verdadeira vida, porque Jesus disse: examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós percebemos que os dons eles não podem revelar a Cristo na sua totalidade. O que revela Cristo na totalidade é a palavra. Os dons espirituais apenas também não revelam se o indivíduo é realmente um cristão ou não. Cristão é ser como Cristo, seguidor de Jesus. Sua vida está escondida em Cristo, em Jesus. O cristão tem uma natureza diferente, uma vida diferente. A consistência de um cristão é totalmente diferente, meu amigo ouvinte. Hoje nós temos um conceito errôneo do que é ser cristão. Nós pensamos que ser cristão é aquele que prega eloquentemente. Isso é bom, muitos cristãos fazem isso. Pensamos que ser cristão é apenas profetizar, exercer os dons, curar os enfermos. Isso, muitos cristãos fazem isso. Mas isso por si próprio não revela o verdadeiro cristão. O que revela o cristão é a natureza de Cristo que está escondida dentro daquele vaso, dentro daquele homem, dentro daquela mulher, dentro daquelas pessoas de vidas rendidas a Deus. E aí então ela põe para fora a vida que está dentro dela. Se Cristo está dentro dela, ela põe a vida que está dentro dela para fora. Mas a verdade é essa. Às vezes a pessoa também não tem a vida de Cristo dentro dela. Ela tem os dons por fora, mas não tem a vida de Cristo por dentro. E ela vai e põe para fora aquilo que está dentro. E então às vezes ela põe para fora, é como aquele porquinho, bem vestidinho, cheio de dons espirituais, todo carismático, todo afoito, todo emocionado às vezes, se contenta em ter apenas um dom, ou uma experiência religiosa, ou uma experiência apenas carismática. Se contenta apenas com isso. É como o porquinho, está bem vestidinho, está bonitinho, está cheiroso, mas a primeira poça de lama que ele vê, ele vai correndo. Primeiro vento, a primeira prova que surgir, foi-se embora o porquinho. Esqueceu que a roupinha é bonita, esqueceu que estava cheiroso e mergulhou-se na lama novamente. Ele pôs para fora aquilo que estava dentro dele. Às vezes você escuta, vamos ser realistas, todos os nossos ouvintes, isso não é novidade, mas todos os nossos ouvintes já ouviram falar dos escândalos que acontecem no meio do povo religioso. Os escândalos que aconteceram e acontecem no meio do povo chamado protestante, chamados cristãos, mas põe aspas nisso, porque o verdadeiro cristão que tem a essência de Cristo, ele não dá escândalo e nem fica escandalizado. Ele é uma figura diferente e acaba se tornando raro, porque está raro você ter verdadeiros cristãos. O mundo está borbulhando, fervendo de religiosos, porém cristão é uma figura diferente, é uma natureza diferente. Às vezes você escuta, vamos dizer aqui, Jesus disse que haveria muitos escândalos, mas Jesus disse, ai daquele, infeliz é aquele por quem vier o escândalo. Eu não quero ser uma pulga na pele dele, eu não quero ser um piolho na cabeça dele. Ai daquele por quem vier o escândalo. A Bíblia diz que era melhor ele amarrar uma corda no pescoço e lançar com uma pedra de 40 quilos no fundo do oceano. Ele seria muito mais bem-aventurado do que provocar escândalo no meio do povo. Provocar escândalo a um dos meus pequeninos. A Bíblia diz, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Era necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário, mas ai daquele que foi o traidor e que fez aquele serviço de vendê-lo, foi chamado de filho da perdição. Às vezes você escuta muitos escândalos. Vamos ser mais sóbrios, vamos pensar com mais realidade. Às vezes você escuta dizer, ora, o pastor fugiu com a mulher, o pastor fez isso, fez aquilo.
Às vezes você escuta dizer: o padre abusou das crianças. Quantos foram presos, foram criminalizados, eles se tornaram pedófilos, quantos se tornaram adúlteros, quantos escandalizaram o evangelho, quantos sujaram a água, quantos desanimaram a fé de muitos. Às vezes você escuta dizer assim: preste atenção aonde nós vamos chegar. Marido abandonou sua família, deixou seus filhos sem nenhum coração, esqueceu dos seus filhos. Um tem 3 anos, o outro tem 5, o outro tem 8. Foi-se embora com uma menininha, foi-se embora com uma meretriz. Mas a verdade, meus amigos, ele era, antes destes escândalos, nada mais, nada menos do que aquele porquinho do início da nossa meditação aqui. Só estava enfeitado de dons. Ele só estava enfeitado de um homem que tem um discurso, como diz a Bíblia em Romanos 11, a partir do verso 20, você encontrará esse texto, esse verso que diz que a vocação, o dom para pregar, para falar, para discursar, é dado até mesmo sem arrependimento. E aí você às vezes tem uma classe de homens que fazem bons discursos, mas a vida deles é como a vida daquele porquinho. Ele veste uma roupinha limpa, bonitinha. A vocação para pregar é uma roupa bonitinha. Ele veste uma roupa bonitinha. Ele coloca um sapatinho, uma roupa bonitinha. Ele profetiza. Isso é bom, uma roupa bonita. Tá limpinha. Quem te vestiu com essa roupa, vestiu você na melhor das boas intenções, achando que você permaneceria com essa roupinha limpa. A verdade é que aquele que escandaliza o evangelho, ele é como aquele porquinho, sabe? Por muito tempo ele usou uma roupinha limpa, estava enfeitado, lavado, com sapatinhos, mas assim que ele viu a poça de lama, ele não resistiu. O focinho dele sente o cheiro de longe. Aquilo desperta a sua natureza de porco mesmo. Aquilo desperta a sua natureza de homem mundano mesmo. E aí você logo percebe que ele vai correndo e mergulha-se na prática do pecado. E assim escandaliza os seus filhos, a sua mulher, a sua igreja, aqueles para quem ele já anunciou a Cristo. Ele não mede consequências e comete um erro, o qual ele se arrependerá pelo resto da sua vida. Aquilo acompanhará, aquelas lágrimas, aquela tortura, aquilo irá feri-lo para o resto dos seus dias. Mas por quê? Porque ele revelou o que ele sempre esteve, ou aquilo que ele sempre tinha por dentro. Eles deram escândalo, revelou o que tinham por dentro. Eles estão indo de mal a pior, estão revelando o que tem por dentro. Estão deixando as suas esposas, estão mostrando o que sempre tiveram por dentro. Vão praticar por fora aquilo que está cheio o coração. Vão falar com seus lábios aquilo que está cheio o coração. Só estão revelando aquilo que sempre tiveram por dentro, aquilo que eles nunca conseguiram vomitar. Aquilo que, na verdade, a experiência que eles dizem ter tido com Deus foi tão superficial que não concedeu a eles a verdadeira libertação. É como Judas traiu a Jesus. Ele só revelou o que ele tinha por dentro. A traição, a avareza, o dinheiro era o que estava por trás, por dentro do simpático Judas Iscariote, o administrador de Jesus. Ou seja, a avareza, o dinheiro, a traição, era o que estava por dentro daquele homem que vestiu uma roupinha bonitinha. São João, capítulo de número 6. Ele foi com 70 discípulos, curou os enfermos, limpou os leprosos, expulsou os demônios e voltou todo alegre para trás. Os 70 foram embora num dia, mas Judas ainda assim ficou no meio deles. 70 foram embora, mas Judas ficou junto com eles ainda, vestido de uma roupa bonitinha, aparentemente limpinha, branquinha. A roupa de Judas era limpa, era bonita. O dom de profetizar era limpo, era bonito. A unção para expulsar os demônios era limpa, era bonita. O dom e a unção para pregar e purificar os leprosos, que Judas também teve, era limpo, era bonito. Porém,
A natureza de Judas é que era suja. A roupinha que você veste no porco é limpa, é bonita, mas o porco tem a natureza suja. O dom que ele usa, a unção que ele prega, é limpa, é de Deus. A unção é verdadeira. Ora, como é que ele está ungido assim, profetizando? Como é que ele está ungido assim, pregando? Ora, Deus poderia usar esse desobediente, a vida dele, a natureza dele, o interior dele é de porco. A natureza dele é de lama. A natureza dela é pecaminosa. Porém, a roupinha é bonita, aquele dom que expulsou os demônios, aquela unção que ele usou para pregar, aquele dom envolvente de cantar e adorar e levar as pessoas às lágrimas. É uma roupinha bonita, mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele mergulha na lama com aquela roupinha bonita e se mancha todo. Aquilo que está por dentro, mais cedo ou mais tarde, será revelado. Não é à toa que o sábio, o grande profeta Isaías diz que o imundo não permanecerá para sempre na congregação dos santos. Manufaturar, ou seja, fabricar uma santidade, você não consegue viver uma santidade fabricada para sempre. Você não consegue viver como impostor para sempre. Uma hora dá um basta nessa situação. Uma hora explode, você vai acumulando tantas mentiras, você vai acumulando tantas manchas, tantas culpas, tantas tristezas, tantas lágrimas dentro de ti, que uma hora aquilo explode e sai para fora. E aí você esquece que a roupinha é limpa, que o dom é limpo. Você esquece que o evangelho é limpo. Você esquece que a família é limpa. Você esquece que a igreja é limpa. E você pula na lama com tudo e se suja e escandaliza o evangelho de Cristo, pondo para fora aquilo que está dentro. Judas fez apenas isso. Colocou para fora o que estava dentro dele, a natureza de traidor, a natureza avareza, aquele que faria tudo, trairia, se possível, o mestre por um pouco mais de dinheiro. É o positivo e o negativo, ambos os lados. Ambos, o joio e o trigo, ambos colocam para fora aquilo que está dentro deles. É como, vocês se lembram de Saulo de Tarso? Vocês se lembram aquele Saulo que perseguia a igreja de Cristo? Vocês se lembram de Saulo que odiava o evangelho de Cristo? Na verdade, não era aquilo que Saulo tinha por dentro. A roupa que Saulo estava usando é que era suja. Chamava roupa farisaica. Aquela roupa farisaica, aquela religião farisaica provocava ódio, provocava em Paulo uma reação negativa contra o cristianismo, mas não é o que ele tinha por dentro. A vida que ele tinha por dentro dele era outra, era de Cristo, era do trigo, não era joio, cainita, semente maligna, não era espinhos e abrolhos, mas dentro dele havia uma semente, a semente do evangelho. E a mesma coisa foi Saulo. Por muito tempo a semente ficou sufocada dentro dele. Saulo, ex-perseguidor dos cristãos, se converteu ao cristianismo. Por quê? Ele só pôs para fora a vida que já estava dentro dele, a eleição que estava dentro dele desde antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Saulo era um salvo que estava perdido, e Jesus veio buscar esse salvo que estava perdido. E aquele salvo colocou a vida que estava dentro dele para fora, que não era matar, que não era perseguir o evangelho, mas sim ser um atalaia do evangelho, ser um que iria expandir o evangelho por toda a Ásia, por toda a Europa, um que seria o mais açoitado de todos os apóstolos, o mais perseguido de todos os apóstolos, um que demonstraria amor sem medida pela causa, pelo evangelho, pela alma, pelo prazer em anunciar o reino de Deus. Saulo pôs para fora a semente que estava dentro dele, e quando aquela semente irradiante saiu para fora, seu nome mudou para Paulo. A mesma coisa Simão, filho de Barjonas, São Mateus 16, verso 13, pôs para fora o que ele tinha por dentro. Ele não era uma semente chamada joio, ele não era espinho, ele não era abrolhos, mas Simão, filho de Barjonas, que posteriormente seria chamado de Pedro, ele pôs para fora a semente que estava dentro dele,
aquele que amava a Cristo, aquele que iria apacentar os cordeirinhos, aquele que iria obter a verdadeira revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que iria olhar a Jesus e chamá-lo de o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, ou seja, a encarnação de Deus, o Deus Espírito encarnado em um corpo humano. Agora Simão, filho de Bar-Jonas, punha para fora aquilo que ele era, uma semente predestinada desde antes da fundação do mundo. Mas em contrapartida, Judas também punha para fora o que ele era, um avarento, um traidor, um filho da perdição. Cada um pondo para fora aquilo que tem por dentro. Não se iluda, meus amigos ouvintes, com a roupinha sobre o porquinho. Há muitos porquinhos anunciando o evangelho. Há muitos porquinhos falando em nome de Cristo. Há muitos porquinhos, veste uma roupa bonitinha, ocupa uma posiçãozinha social, um posto dentro da igreja, mas na verdade a vida dentro de casa, a vida na sociedade, a vida no trabalho, a vida familiar, a vida com os irmãos, a vida nos negócios. Na verdade, a maneira dele comprar, vender, a maneira dele falar sobre as pessoas, as suas intenções e os seus interesses, denunciam que você usa apenas uma roupinha limpa chamada Bíblia, uma roupinha limpa chamada dons de profetizar, uma roupinha limpa chamada a unção que expulsa os demônios, porque você usa o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando a roupinha limpa, mas com a natureza de porco. Você não poderá sofrer um vento, não poderá passar por uma grande prova ou sofrer uma grande tentação. No primeiro momento que você se encontrar exposto, sua casa vai cair, sua casa vai desabar, sua fé vai ser arruinada. Por quê? Porque você não está edificado sobre a rocha, está edificado sobre areia, está edificado sobre areia e areia movediça, está edificado, meu amigo, em outro terreno que não é o terreno sólido, o terreno seguro, a rocha sólida das eras, a rocha que é Cristo. Casa que não é edificada sobre a rocha, igreja que não é edificada sobre a rocha, crente que não é edificado sobre a rocha, esta casa cai, esta casa desaba, e então é revelado aquilo que tem por dentro. A casa cai, ou seja, o externo cai, e aí é revelado aquilo que tem por dentro. E aí Jesus disse: pelo fruto você conhece a árvore. O fruto, de onde ele vem? De fora para dentro? Não, de dentro para fora. O fruto, a vida que faz o fruto nascer lá naquele galho, vem das raízes, vem de dentro daquela árvore. Seu fruto, suas atitudes, seu posicionamento, sua conduta, sua maneira de negociar, sua maneira de ser crente, sua maneira relaxada de viver, dizendo viver para Deus, só revela o que está na sua raiz, só revela o que está dentro de ti. Meu amigo ouvinte, qual é a vida que está dentro de ti? Certo é que mais cedo ou mais tarde será colocada para fora. Se é mundo, mundo será colocado para fora. Se é uma vida diabólica, porque hoje o diabo se esconde atrás de luzes, o diabo se esconde e se disfarça em anjo, o diabo se esconde, as pessoas pensam no diabo com um garfo na mão, com um rabo, com chifre, com pé de bodes. Não, o diabo não vem assim, com aparência asquerosa, assustadora, ele vem transvestido de luz, ele vem com sapatinhos de algodão, ele vem de mansinho, ele vem como aquele porquinho vestido de roupinha limpa e aciadinho, mas a natureza é pecaminosa. Se aquela natureza pecaminosa está dentro de você, se aquela natureza pecaminosa não for arrancada, uma hora seus frutos serão revelados. Por isso é necessário um novo nascimento. Nascer de novo para quê? Não adianta vestir a roupa limpa no porquinho, a natureza dele é de lama, é de pecado. Não adianta, ele irá com roupa limpa e tudo para a lama. É necessário mudança de natureza. Se mudar a natureza do porquinho, ele não irá mais à lama, mas é impossível mudar a natureza de um porco, aquela é a natureza dele. Assim são os homens, é necessário um novo nascimento, uma mudança de natureza. Para quê? Para você receber dentro de você Cristo, esconder a sua vida em Deus.
Deus se esconder do mundo em você, em sua casa, em seu corpo, em seu templo. E aí você vai produzir, como disse Paulo, frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Meu amigo ouvinte, coloque para fora aquilo que está dentro de ti. Se Cristo estiver, o ressurreto, dentro de ti, tu colocarás para fora, para que o mundo veja Cristo. Mas se está dentro de ti aquele espírito farisaico, aquele espírito que vive apenas um cristianismo de aparência, mas não tem um cristianismo interno, no interior, mais cedo ou mais tarde também seus frutos serão revelados. E aí a Bíblia diz: o imundo que se esconde por dentro não permanece para sempre na congregação dos justos, mais cedo ou mais tarde ele mostra as suas cores. É esta a mensagem para o seu coração. Venha ter um encontro com Deus. Venha, meu amigo ouvinte, não apenas vestir uma roupinha limpa, se fantasiar de evangélico, se fantasiar de cristão. Não venha apenas colocar uma roupinha cheirosa e bonitinha. Não venha apenas usar dos dons de Deus. Os falsos usam os dons também. Os falsos expulsam os demônios. Os falsos curam os enfermos. Mateus 7:21. Porém eles jamais verão a Deus. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Vocês vestiram uma roupinha de evangélicos, uma roupinha de cristãos, mas vocês nunca mudaram a sua natureza. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meu amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para ti, não para te vestir apenas uma roupinha limpa, mas para tirar a natureza do velho homem, a natureza do pecado, e então esconder a sua vida, não atrás de uma roupinha limpa, não atrás de uma fantasia evangélica, não atrás de alguns dons carismáticos, para que as pessoas pensem que tu és um cristão, mas esta mensagem vem para esconder a sua vida dentro de Cristo e te dar uma novidade de vida. Eu não mereço o teu perdão, mas te suplico, dê tua mão. Eu não mereço que venhas me ouvir, porém te suplico o poder para que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, para que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, para que eu possa subir. Não mereço clemência de ti, e nem que tenhas de mim compaixão. Eu não mereço, mas sei que és bom, por isso liberte, meu Pai, dessa grande aflição. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, para que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, para que eu possa subir.
reconheço o quanto pequei e quantas vezes não quis te ouvir. Eu reconheço que fui transgressor, por isso suplico poder para que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado.